Questão 10. Nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim, nós viemos trocar este cheque, um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. Pastor Martin Luther King Jr., no discurso intitulado Eu Tenho um Sonho. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos de 1950 conduziu à mobilização social. Nessa época surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam: alternativa A, a conquista de direitos civis para a população negra; alternativa B, o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaços urbanos; opção C, objetivavam a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista; objetivavam a incorporação dos negros no mercado de trabalho; e, finalmente, a alternativa E, essas reivindicações objetivavam a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. É preciso se dizer que, na década de 50, houve um enfrentamento, principalmente no sul dos Estados Unidos, da população negra contra a população branca. Os negros, eles eram espezinhados em seus direitos. Por exemplo, no ônibus, os negros só podiam se sentar na parte de trás do ônibus. Não podiam frequentar escolas junto com os brancos, porque havia uma onda de preconceito muito forte. Essa onda de preconceito vem desde muito tempo, da época da Guerra de Secessão. O sul se diferenciava muito do norte dos Estados Unidos. O norte estava se industrializando e o sul muito agrícola, com o trabalho baseado no trabalho negro, trabalho escravo. Com a eleição de Abraham Lincoln, a situação ficou insustentável e o sul resolveu se separar do norte dos Estados Unidos. Daí a Guerra de Secessão. Nessa época, os Estados Unidos eram formados por 24 estados. 15 adotavam a escravidão como uma prática legal. 11 estados defendiam a escravidão como um elemento importante para a produção. E eles se uniram e declararam a independência do restante do país, o que causou a guerra. O discurso referido foi proferido em Washington durante uma marcha que reuniu cerca de 250 mil pessoas contra as políticas racistas e pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos.
as palavras do discurso, né, falavam exatamente dos direitos civis. O Martin Luther King não era a favor da violência. Ele inclusive, era um seguidor da reação pacífica, da resistência pacífica, a ideia criada pelo Mahatma Gandhi na Índia, na luta pela independência da Índia. Quer dizer, a não violência. Essa também era a prática de Luther King. Solução da questão 10. O pastor Luther King nasceu em 1929 e morreu em 1968. Luther King foi assassinado. Ele era seguidor das ideias de não violência de Gandhi. Foi o grande líder do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele era um pastor batista. Dentre outras manifestações pacíficas, liderou a Grande Marcha sobre Washington, em 1963, quando proferiu o discurso Eu Tenho um Sonho. Defendeu o combate à pobreza e o fim da Guerra do Vietnã. Foi assassinado em 4 de abril de 1968, data que se tornou feriado nos Estados Unidos. Nessa época surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam, essa é a resposta, a conquista de direitos civis para a população negra. Nós sugerimos o filme Mississippi em Chamas, que retrata bem a questão do preconceito e da violência contra os negros no sul dos Estados Unidos. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 11. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente, em mente, o que é independência e o que é liberdade. Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se o cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Montesquieu, no seu livro Do Espírito das Leis. A características de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, alternativa A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. B, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Alternativa C, a possibilidade de o cidadão participar no poder, nesse caso, livre da submissão às leis. Alternativa D, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Finalmente, a característica da democracia, ressaltada por Montesquieu, diz respeito
ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Solução da questão 11. Juntamente com John Locke, o pai do iluminismo, Voltaire, Diderot, D'Alembert e Rousseau, Montesquieu, século XVIII, participou do movimento iluminista com a obra O Espírito das Leis, sua obra principal. Nessa obra, ele defende a formação do Estado republicano dividido em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa ideia é de Montesquieu, ele colocou nesse livro. Ele também chegou a escrever um artigo para ser publicado na Enciclopédia. A Enciclopédia foi um livro importante para o iluminismo, que foi organizado por Diderot e D'Alembert. Reunia trabalho de vários pensadores iluministas da época. Ele não chegou a publicar o seu trabalho, porque morreu antes. Continuando. A liberdade política para Montesquieu não significa arbítrio, pois tanto o soberano quanto os cidadãos têm que atuar com conformidade às leis para se evitar a violência e o abuso de poder. Mais um parêntese. Ele, depois de uma viagem pela Europa e observando os vários governos existentes, classificou os estados em 3 categorias: as monarquias, onde o povo servia um rei; a república, onde o governo era exercido por vários poderes; e, finalmente, os déspotas, os ditadores, que ele condenou porque esses déspotas poderiam contrariar os direitos humanos com base na implantação do medo. Continuando. A liberdade política ou positiva não pode ser confundida com a liberdade negativa ou independência, visto que essa última diz respeito à liberdade de não impedimento. Por exemplo, não há uma lei que regulamente a liberdade de uma pessoa frequentar um culto religioso, expressar um pensamento e se casar com quem ela quiser. Então, esses são exemplos de liberdade negativa. Para esse pensador, por sua vez, a liberdade política ou positiva na democracia concerne ao exercício da cidadania pelo indivíduo particular sobre a normatividade geral do direito constituído de leis impessoais no interior do Estado. Portanto, a alternativa correta é a letra B, isto é, a característica da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, alternativa B, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Questão 12. A questão 12 se inicia com a apresentação de uma charge em que um inglês está prendendo Mahatma Gandhi.
que foi o líder da revolução e acabou por libertar a Índia da Inglaterra, do jugo inglês. A charge mostra que o inglês, quando olha para trás, vê a figura de Gandhi multiplicada aos milhares, como se a população da Índia toda seguisse exatamente, fosse cópias do pensamento de Mahatma Gandhi. A característica principal de Mahatma Gandhi foi a relutância e a decisão de lutar pela liberdade da Índia, inclusive unida ao Paquistão. Infelizmente, ele não conseguiu que a Índia fosse unida ao Paquistão e os muçulmanos conseguiram estabelecer um estado separado. Mas o método político de Gandhi ficou conhecido como a resistência pacífica. É muito comum ver que os participantes do movimento eles não reagiam com violência, mesmo que fossem tratados com violência. Vamos à questão. Continuando o enunciado da questão 12. O cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando, alternativa A ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano, B, o apoio da população hindu à prisão de Gandhi, a população apoiava a prisão de Gandhi, C, o caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa, os seguidores de Gandhi reagiam com violência? Não. Ele defendia o princípio da pacífico, da reação pacífica, da resistência pacífica. D, demonstrando a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Aí sim, né? As ideias de Gandhi se multiplicaram por toda a Índia. E finalmente a alternativa E, demonstra a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. Solução da questão 12. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas colônias lutaram por suas independências. Jordânia, em 1946, Filipinas, em 1947, Paquistão, também em 1947, junto com a Índia, em 1947 também, e muitos outros. A Índia esperava que a Inglaterra lhe desse maior autonomia por causa de sua participação na Segunda Guerra, quer dizer, do lado dos aliados, claro. Mas o que ocorreu foi justamente o contrário. Quer dizer, a Inglaterra prometeu a independência, mas recuou depois que eles venceram a guerra. Então, usando a resistência pacífica, que era o método político de Mahatma Gandhi, Mahatma liderou o povo indiano até conquistar sua independência em 1947. O cartoon,
publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando a alternativa D é a correta, a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Questão 13. Texto 1. Essa questão tem dois textos. Texto 1. Abre aspas. O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania, repito, a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado, em vários territórios do país se impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes. Portanto, o texto aponta como causa da agressividade, desse caldo de cultura, de violência, a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios. Texto 2. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle muito específico do seu comportamento. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem um controle das pulsões. Ponto. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras. E todas as limitações são convertidas na pessoa a quem são impostas em medo de um ou outro tipo. Então, esse segundo texto fala de maneira geral do processo civilizador. Diz que é necessário que haja controle, que esse controle seja colocado pelas pessoas umas às outras. Já no primeiro texto fala que a causa da violência no Brasil seria a ausência do Estado e a falta de cidadania, no caso específico brasileiro. Continuando o enunciado do texto. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no texto 2, esse texto diz que é necessário colocar mecanismo de controle. É indispensável que
as pessoas se colocam em mecanismos de controle. O argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa recordemos, o texto 1, ele fala que uma das causas da violência é a ausência do Estado e a falta de uma consciência de cidadania, dos deveres de uns para com outros, né, dentro da sociedade. Esse é o texto 1. E o texto 1 se refere especificamente à sociedade brasileira. Então, repetindo aqui, considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a alternativa A, incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de aparatos de controle policial, que é uma incompatibilidade entre a democracia e aparato e controle policial. É isso que o texto 1, o argumento do texto 1 diz. Alternativa B. O argumento do texto 1 expressa a manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de leis e atos administrativos. Esse aqui diz o texto 1 sobre a violência na sociedade brasileira. Alternativa C. A violência na sociedade brasileira expressa a inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas grandes cidades brasileiras. Ele faz uma referência. Solução da questão 13. Temos aí colocadas as alternativas, 5 alternativas, sobre o texto 1, que faz uma referência à questão da violência específica no Brasil. Então vejamos. O texto 2 refere-se à necessidade de um controle muito específico do seu comportamento, do comportamento da sociedade. Veja, o texto 2, ele faz uma referência genérica no processo civilizatório geral, qualquer. O texto 1 aponta como causa da violência no Brasil a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país. Então, o texto 1 realmente fala da falta de cidadania e fala da ausência do Estado, no caso do Brasil. Então, vale a alternativa E. Assim, conforme os textos, a agressividade na sociedade brasileira expressa a incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à realidade social brasileira. Questão 14. A questão 14 apresenta a capa de um gibi, de uma revista em quadrinhos, Capitão América.
Na capa, o Capitão América está dando um soco no Hitler. Então nos remete logo à Segunda Guerra Mundial. Vamos ler o texto da questão 14. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, no Hitler, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. Capitão América, o primeiro Vingador. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra a Alternativa A, contra a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Alternativa B, contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Alternativa C, contra o poder soviético durante a Guerra Fria. Alternativa D, contra o movimento comunista na Guerra do Vietnã. E, finalmente, a alternativa E, contra o terrorismo internacional após 11 de setembro de 2001. Se você for investigar no Google o tema Capitão América, você vai descobrir que ele apareceu pela primeira vez em dezembro de 1940, como história em quadrinho. O Capitão América foi o maior de uma onda de super-heróis que surgiram sob a bandeira do patriotismo norte-americano e que foram apresentados ao mundo pelas companhias de histórias em quadrinhos durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Ao lado do seu parceiro Buck, Capitão América enfrentou as hordas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, diz o texto do Google, mas caiu na obscuridade após o fim do conflito. Não é bem verdade. Durante a década de 50, nas bancas de jornais, você podia encontrar revistas do Capitão América. Solução da questão 14. Um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer. Esta é a referência do texto à revista em quadrinhos do Capitão América. O Führer, Adolf Hitler, que nasceu em 1889 e suicidou-se por causa da sua derrota em 1945, foi o líder que conduziu a Alemanha, ressentida com a derrota da Primeira Guerra Mundial, ressentida e humilhada, e muito endividada também, com a derrota da Primeira Guerra Mundial, onde morreram 10 milhões de pessoas.
Então, foi o líder que conduziu a Alemanha e seus aliados, Itália e Japão, a uma aventura macabra, inútil e desastrosa, como toda guerra, que resultou na morte de milhões de pessoas. A capa da revista refere-se à participação dos Estados Unidos na luta contra. Então, a alternativa correta é a alternativa B, na luta contra os regimes totalitários, nazismo e fascismo, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália e no Japão, contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Você vai ver que as outras alternativas não são verdadeiras. A Tríplice Aliança foi na Primeira Guerra Mundial. Então, é antes do Hitler. O Hitler, nessa época, era apenas um cabo do exército alemão. Alternativa B, os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. Essa é a resposta correta. Havia um regime totalitário não só na Alemanha, na Itália e no Japão, mas em Portugal, na Espanha, de Franco, né? No Brasil, Vargas, enfim. Mas a luta, a guerra mesmo, era contra o Hitler, contra o nazismo e o fascismo. A alternativa C também é falsa, o poder soviético durante a Guerra Fria. A Guerra Fria foi posterior, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ficou dividido em dois blocos. Alternativa D, movimento comunista na Guerra do Vietnã, também não. Isso vai acontecer apenas na década de 60. Terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001. Esse é o período que nós estamos vivendo agora. Então, a revista não é uma referência ao terrorismo atual. Fica, portanto, a alternativa B. Questão 15. A questão 15 apresenta um cartaz, jovens num protesto contra a Guerra do Vietnã. O cartaz, Love, Not War, amor e não guerra. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, movimentos como Maio de 68 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. É a época que nós estamos vivendo atualmente. Primeiro, temos o movimento contra a Guerra do Vietnã, no início da década de 60. E depois vem o movimento de maio de 68 em Paris. Continuando a questão. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos 60, cuja inovação relacionava-se. Alternativa A. Relacionava-se à contestação da crise econômica europeia, que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. Alternativa B. Relacionava-se à organização partidária da Juventude Comunista, visando o estabelecimento da ditadura do proletariado. Alternativa C. Relacionava-se à unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo
Alternativa D. A defesa do amor cristão e monogâmico com fins à reprodução, que era tomado como solução para os conflitos sociais. E a alternativa E. Relacionava-se ao reconhecimento da cultura das gerações passadas que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças nos costumes. Solução da questão 14. No início dos anos 60 e durante a década de 60, muitos jovens passaram a contestar a sociedade, um movimento cultural muito forte da juventude, impulsionado inclusive pela música, pelo rock. E eles contestavam os valores tradicionais, o poder militar, o poder econômico. Esses movimentos de contestação iniciaram-se nos Estados Unidos, impulsionados por músicos e artistas. Os hippies defendiam o amor livre, a não violência, o lema paz e amor sim, guerra não, sintetizava bem a postura política dos hippies, que constituíam um movimento por direitos civis, igualdade, defesa dos direitos dos negros, emparelhava com o pensamento de Gandhi e Luther King, ambos assassinados. Então, era um movimento pela liberação do corpo e pela liberdade individual e política. Não tinha nada a ver com a organização comunista ou coisa parecida. Pelo contrário, eles tinham uma tendência muito mais anarquista do que capitalista ou socialista, ou comunista, né? Não podia ter nenhuma relação com nenhuma ditadura, já que era um movimento pela liberação. O movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura, contra as armas nucleares, em defesa do meio ambiente, em defesa da prática do nudismo, da emancipação sexual, etc. Um movimento que perdura, está latente até hoje. Ainda não se completou esse movimento, né? Eles adotavam um tipo de vida, saíam de casa e iam para as estradas, pegar carona, etc. E tinham um estilo de vida comunitário. Viviam uma espécie de socialismo libertário, né? Uma vida nômade. Eram contra o nacionalismo, contra a guerra do Vietnã. O nacionalismo levou ao nazismo, né? E adotavam uma tendência para religiões orientais. E defendiam as culturas indígenas também, mas eram contra o patriarcalismo, o militarismo e a massificação, contra o capitalismo, a ditadura do proletariado, qualquer forma de autoritarismo. Bom, depois dos horrores da Segunda Guerra, apesar da Guerra Fria, ganharam força novas correntes filosóficas, como a Escola de Frankfurt, Adorno, Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Habermas, que condenavam o stalinismo e a premissa marxista da violência como único caminho para a emancipação, o sofrimento como uma glorificação do povo e a indústria cultural de massa capitalista, e denunciavam o sacrifício da individualidade. O resultado foram os movimentos jovens, como a Primavera de Praga, de Paris, em maio do mesmo ano, 68, entre outros. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural
dos anos 60, cuja inovação relaciona-se aí à alternativa C. Relaciona-se à unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Questão 16. Nossa cultura lipofóbica muito contribui para a distorção da imagem corporal, gerando gordos que se veem magros e magros que se veem gordos, numa quase unanimidade de que todos se sentem ou se veem distorcidos. Engordamos quando somos gulosos. É o pecado da gula que controla a relação do homem com a balança. Todo obeso declarou um dia guerra à balança. Para emagrecer, é preciso fazer as pazes com a dita cuja, visando adequar-se às necessidades para as quais ela aponta. O texto apresenta um discurso de disciplinarização dos corpos que tem como consequência, alternativa A, a ampliação dos tratamentos médicos alternativos, reduzindo os gastos com remédios. Alternativa B, que tem como consequência a democratização do padrão de beleza, tornando-o acessível pelo esforço individual. Alternativa C. Esse discurso tem como consequência o controle do consumo, impulsionando uma crise econômica na indústria de alimentos. Alternativa D. Tem como consequência a culpabilização individual, associando obesidade à fraqueza de caráter. Finalmente, a alternativa E. O aumento da longevidade, resultando no crescimento populacional. Solução da questão 16. O texto refere-se a uma cultura lipofóbica que muito contribui para a distorção da imagem corporal, criticando um discurso em voga que induz sentimento de culpa, numa quase unanimidade de que todos se sentem ou se veem distorcidos. Assim, o texto apresenta um discurso de disciplinarização dos corpos que tem como consequência, alternativa D, a culpabilização individual, associando obesidade à fraqueza de caráter. Vale, portanto, a alternativa D. Questão 17. É uma questão sobre o setor de transportes. A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão que utilizam derivados de petróleo,
Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. O impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados respectivamente na alternativa A, o impacto seria o aumento da poluição sonora e a medida para reduzir seria a construção de barreiras acústicas. B, o impacto, incidência da chuva ácida, medida, estabilização da indústria automobilística. Alternativa C, impacto, derretimento das calotas polares. Medida, incentivo aos transportes de massa. Alternativa D, o impacto ambiental, propagação de doenças respiratórias. Medida para reduzir distribuição de medicamentos gratuitos. Alternativa E, impacto ambiental, elevação das temperaturas médias, medida de redução, criminalização da emissão de gás carbônico. Solução da questão 17. Dentre os impactos ambientais da tecnologia mais empregada pelo setor de transportes, estão citados. Na alternativa A, aumento da poluição sonora, realmente. B, incidência da chuva ácida, também é correto. C, derretimento das calotas polares, principalmente agora no Ártico, né? O Ártico está em perigo. Então essa letra C também é correta, é um impacto ambiental. D, propagação de doenças respiratórias. A gente vê nas grandes cidades a quantidade de pessoas com problema respiratório, principalmente crianças e idosos. Esse é o impacto do uso excessivo dessa tecnologia dos motores a combustão. E a alternativa E também indica corretamente um impacto ambiental, elevação das temperaturas médias. Bom, mas a única medida citada para promover a redução da referida tecnologia é o incentivo aos transportes de massa. Você veja quais são as outras medidas indicadas. Na alternativa A, construção de barreiras acústicas. Não é verdade. Alternativa B, estabilização da indústria automobilística, causando desemprego em massa. Também não. A alternativa C é correta, que é incentivo aos transportes de massa. D, a medida indicada é distribuição de medicamentos gratuitos. Distribuir remédio não vai parar o problema das doenças respiratórias. A alternativa E também é falsa,
porque indica como medida a criminalização da emissão de gás carbônico. Não tem como medir a emissão que cada um faz de gás carbônico no uso dos seus carros e transporte que usa o combustível fóssil. Não tem como controlar isso e medir isso. Então a alternativa é falsa. Fica só a alternativa C como verdadeira. Questão 18. Abre aspas. As mulheres quebradeiras de coco babaçu dos estados do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, na sua grande maioria, vivem numa situação de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira de coco assume o caráter de identidade coletiva, na medida em que as mulheres que sobrevivem dessa atividade e reconhecem sua posição e condição desvalorizada pela lógica da dominação, se organizam em movimentos de resistência e de luta pela conquista da terra, pela libertação dos babaçuais, pela autonomia do processo produtivo. Passam a atribuir significados ao seu trabalho e às suas experiências, tendo como principal referência sua condição preexistente de acesso e uso dos recursos naturais. Continuando o enunciado da questão. A organização do movimento das quebradeiras de coco de Babaçu é resultante da a. Constante violência nos babaçuais, na confluência de terras maranhenses, piauienses, paraenses e tocantinenses, região com elevado índice de homicídios. Alternativa B. Essa organização é resultante da falta de identidade coletiva das trabalhadoras migrantes das cidades, com pouco vínculo histórico com as áreas rurais do interior do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí. A organização é resultante da escassez de água nas regiões de veredas, ambientes naturais dos babaçus, causada pela construção de açudes particulares, impedindo o amplo acesso público aos recursos hídricos. Alternativa D. Essa organização resulta de progressiva devastação das matas dos cocais em função do avanço da sojicultura nos chapadões do meio ambiente brasileiro. Finalmente, a alternativa é resultante da dificuldade imposta pelos fazendeiros e poceiros no acesso aos babaçuais localizados no interior de suas propriedades. Solução da questão 18. Conforme diz o texto, as quebradeiras de coco se organizam em movimentos de resistência e de luta pela conquista da terra, pela libertação dos babaçuais
pela autonomia do processo produtivo. Assim, a organização do movimento das quebradeiras de coco de Babaçu é resultante da dificuldade imposta pelos fazendeiros e poceiros no acesso aos babaçuais localizados no interior de suas propriedades, como está na alternativa E. Questão 19. Diante dessas inconsistências e de outras que ainda preocupam a opinião pública, nós, jornalistas, estamos encaminhando este documento ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo para que o entregue à Justiça. E da Justiça esperamos a realização de novas diligências capazes de levar à completa elucidação desses fatos e de outros que porventura vierem a ser levantados. Em nome da verdade, artigo do Estado de São Paulo, em 1976. A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime militar em 1975, levou a medidas como o abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. A análise dessa medida tomada indica a alternativa A: certeza do cumprimento das leis. B: superação do governo de exceção. C: violência dos terroristas de esquerda. D: punição dos torturadores da polícia. E E: expectativa da investigação dos culpados. O que é que pede esse documento, esse abaixo-assinado dos jornalistas, com a morte do seu colega Vladimir Herzog? Solução da questão 19. Aspas. De lá podíamos ouvir nitidamente os gritos, primeiro do interrogador e depois de Vladimir. E ouvimos quando o interrogador pediu que lhe trouxessem a pimentinha, magneto provido de manivela que produzia eletricidade de baixa voltagem e alta amperagem, muito usado pelos torturadores na época da ditadura militar no Brasil, e solicitou a ajuda de uma equipe de torturadores. Alguém ligou o rádio e os gritos de Vladimir confundiram-se com o som do rádio. Vladimir estava sentado e as mãos tremiam muito, e a voz era débil. Na manhã seguinte, domingo, o homem que me pareceu ser o principal nos comunicou que Vladimir Herzog se suicidara. Esse é depoimento de Rodolfo Oswaldo Conde, anexado aos autos do processo policial militar, assinado em 7 de novembro de 1975, retirado do livro Brasil Nunca Mais, de Dom Paulo Evaristo Arnes,
Editora Vozes, 1985. Continuando a solução da questão. A tortura é considerada pelas pessoas dignas e normais como um crime contra a humanidade, qualquer que seja a sua procedência, esquerda, centro ou direita. No Brasil, ao contrário, crimes de tortura foram anistiados na vã esperança de que fossem esquecidos ou apagados pela história. O caso de Vladimir Herzog é emblemático. A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime militar em 1975, levou a medidas como o abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. A análise dessa medida tomada indica A, vale a alternativa E, expectativa da investigação dos culpados. Se essa aula lhe foi útil, dê um like, assine o nosso canal e assista nossas próximas aulas, que serão postadas brevemente. Muito obrigado.